Fala aí, devs! A nossa página já está pronta para receber o nosso conteúdo dinâmico aqui. A gente vai adicionar agora, neste vídeo, os conteúdos de forma dinâmica aqui na página que a gente já desenvolveu até aqui. A gente vai colocar aqui as coleções, os filmes aqui nas coleções. A gente vai colocar os banners também. A gente vai colocar também os usuários aqui nos perfis de usuário. Então, a gente vai já fazer a nossa página não ficar mais estática do jeito que ela está. Ela vai pegar um conteúdo, sim, ela vai pegar um conteúdo, fazer uma requisição externa, na verdade. Não vai ser externa porque a gente tem um arquivo JSON aqui na nossa pasta, ok? Mas a gente vai simular como se a gente estivesse fazendo uma requisição externa para algum link externo de uma API REST, ok? Beleza, então a primeira coisa que eu vou fazer antes de fazer a requisição, eu preciso aqui criar os meus componentes aqui no JavaScript. Os componentes que eu vou repetir, ok? Os componentes que eu vou repetir seria, por exemplo, no caso aqui seria cada item aqui de filme eu vou repetir, aqui do carrossel será repetido, a própria coleção vai ser repetida, então a própria coleção vai ser um componente. Vou repetir também os banners, tá? Cada div aqui do banner, cada div aqui do banner eu vou ter que criar um componente também, porque ela vai se repetir. Todo o conteúdo, né? Todos os elementos aqui que irão se repetir e que farão parte do nosso conteúdo dinâmico, a gente vai criar um componente com ele, ok? E os perfis aqui também de usuário, ela vai se repetir. Então, a gente já pode criar aqui uma pasta, dentro da pasta JS, a gente cria uma pasta chamada de Components, ok? E aqui a gente começa a criar os nossos componentes. Vou criar aqui o meu primeiro componente, eu vou criar aqui o User Profile mesmo, ok? User Profile .js. E assim como a gente faz no React, né, assim como é uma boa prática, eu vou colocar aqui o meu componente, utilizando JavaScript puro mesmo, eu vou utilizar aqui o meu componente de forma maiúscula, tá? A primeira letra maiúscula, ok? User Profile. E aqui eu estou criando um Arrow Function aqui, em que eu vou retornar aqui o HTML do meu componente. E o HTML eu vou colocar entre aqui o template string, tá? Eu vou colocar aqui dentro dessas, não é aspas simples, tá? Não é aspas simples e nem aspas duplas. Eu vou colocar dentro de um template string. Qual a diferença de aspas simples e aspas duplas para o template string? Que é a crase, é o sinal de crase aqui. A diferença é que aqui você pode, por exemplo, com a crase, tá? Você pode quebrar linha, ok? Você pode quebrar linha o quanto você quiser e continuar escrevendo aqui os seus elementos. Ou qualquer outra coisa que você quiser escrever. Com as aspas simples, aqui você não pode fazer isso. Por exemplo, se eu colocar uma div aqui, e se eu quebrar linha, vai dar erro. Porque aqui tem que ser tudo na mesma linha, ok? Quando você usar umas aspas simples, tem que ser tudo na mesma linha. Então, a gente não pode fazer isso aqui. A gente precisa usar a crase aqui para criar o nosso template string, ok? Então, beleza. Voltando aqui, eu vou copiar aqui o li e colar aqui agora. Beleza. Colei. Agora, aqui eu vou passar as minhas props, tá? No argumento aqui eu vou passar as minhas propriedades que eu vou querer colocar aqui para que este componente aqui se torne dinâmico. Então, eu vou colocar aqui no title aqui, né, no nome do perfil de usuário. Eu vou retirar esse nome que está aqui e vou aqui colocar um props. Vou colocar aqui o title, mas eu vou ver se é title mesmo, tá? Eu vou abrir aqui o meu content, aqui. Aliás, está aqui no data.json e eu posso ir lá no final do arquivo, lá no final que está os meus usuários, tá? E aqui é name, não é title. Olha só, eu vou ter essas propriedades aqui que eu vou pegar de props. Aqui, tá? Eu vou pegar as propriedades name, avatar e id aqui, tá? Então, é name. Então, eu vou colocar aqui props.name. Vou colocar aqui agora, eu posso colocar aqui no src, tá? Lembre-se de permanecer com as aspas aqui. Dentro das aspas, eu vou colocar aqui também. É um cifrão, né? Depois abre e fecha colchetes aqui, porque é assim que a gente coloca variáveis dentro de template strings. Eu vou colocar a outra propriedade aqui.
props. E aqui é o avatar, ok? Props.avatar. E aqui eu posso colocar, pode ser que a gente não precise, mas caso vocês queiram trabalhar um pouco mais, né, com esse mini projetinho aí, depois que já tiver terminado, caso vocês queiram avançar com isso, então pode ser útil para vocês a gente colocar o ID aqui de cada componente, né, o ID aqui de cada usuário, ok? Então a gente pode colocar aqui, entre aspas, a gente pode colocar aqui o nome do atributo data-id, ok? Aqui no LI mesmo, no primeiro, vamos dizer assim, no primeiro elemento aqui, do pai de todos aqui, a gente pode colocar o data-id e eu vou colocar aqui o props.id, porque a gente também tem essa propriedade aqui, ok? Fazendo isso, a gente terminou aqui, a gente fez aqui o primeiro componente aqui. Eu posso aqui fazer o seguinte, eu posso colocar aqui, ok? Só quebrar a linha aqui, ok? E agora eu vou fazer isso aqui, 2, aliás, aqui, beleza, assim eu acho que vai ficar legal, ok? Para eu adiantar o código aqui do início, né, para fazer o que eu estou fazendo aqui, é só apertar Tab, ok? E para eu voltar, eu posso apertar o Shift Tab aqui, pelo menos no VS Code é assim, ok? Beleza, agora eu vou criar aqui um outro componente. Vou criar um outro componente aqui, chamado Carousel, ok? Eu vou colocar aqui Move Carousel, eu vou colocar aqui Item, tá? Então esse vai ser o próximo componente que eu vou criar, const Move Carousel Item. E vou criar aqui do mesmo jeito que eu fiz no User Profile, eu vou criar aqui in User Profile, eu esqueci de exportá-lo, eu preciso de exportar esse componente. Então posso exportar aqui, Export Default, se eu não exportar ele, eu não vou conseguir pegar em outro arquivo, tá? User Profile. Beleza. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu já posso até exportar de uma vez, Export Default, Move Carousel Item. E agora a gente vai pegar aqui o Move Carousel Item aqui, tá? Beleza. Vou colocar aqui um return, que eu vou precisar retornar o nosso HTML aqui, tá? Vou aqui quebrar linha e colar aqui. Aqui eu vou de tab depois da primeira eu seleciono o resto, eu vou de tab aqui para ajustar e depois eu seleciono tudo e dou mais um tab aqui para ajustar tudo assim dessa forma que eu gosto, mas é bem pessoal aqui essa organização que eu gosto de fazer, ok? Aqui eu coloco as minhas props e aqui eu vou colocar aqui meu conteúdo novamente, meu conteúdo que é dinâmico, tá? Então aqui na capa do filme, no cover aqui, eu posso colocar o meu props, eu posso ver aqui o nome da propriedade que eu preciso. Olha só, aqui já são as propriedades dos filmes, tá? Então, eu tenho aqui o image cover. O image cover, ele traz aqui o caminho da gente, do nosso arquivo aqui, da nossa imagem, que está dentro da pasta média, ok? /content, /media, movies, avatar. Então, eu posso pegar essa propriedade aqui agora e colar aqui, ó. Ok? Props.imageCover aqui. E no Alt aqui, no texto alternativo, eu posso colocar aqui o meu props.title, que é o título do filme. No meu Alt vai ser o título do filme, ok? E eu posso colocar aqui no href também a minha propriedade props. Eu posso colocar aqui o meu slug, tá? Eu posso colocar o meu slug aqui, ok? E eu posso fazer o mesmo esquema que eu fiz também lá no User Profile. Eu posso colocar aqui o Data ID. Eu vou colocar aqui o props.id. Beleza? E assim a gente finalizou também aqui o nosso Movie Carousel Item aqui, tá? Ok, vamos lá. Agora a gente vai fazer aqui, agora eu vou pegar aqui, além dos itens aqui, dos filmes, eu tenho também as coleções, porque as coleções também se repetem, né?
Então, eu tenho a coleção 1, a coleção 2, a coleção 3. Então, eu posso aqui copiar aqui a coleção inteira, ok? A collection mesmo, não é a section de collections, tá? É só a div de collection que vai se repetir. E eu posso copiar aqui em components. Posso vir aqui, collection.js. Vou criar aqui collection, que é o meu componente. Deixar o props aqui. E eu posso exportá-lo já. Export default, collection. E aqui eu posso dar um return. E vou colar aqui, ok? Aqui eu colei a minha coleção inteira. Eu vou só ajustar aqui. Vou selecionar aqui. Dar um tab. E depois vou selecionar. Aliás, depois eu vou selecionar até aqui em cima. E dar um tab de novo. Aqui eu peguei minha collection inteira, ok? Só que a gente não precisa desses componentes aqui, porque eles também vão ser dinâmicos. Esse LI aqui é o que a gente acabou de fazer no Move Carousel Item aqui. Então, a gente vai deletar eles daqui, porque a gente vai colocar eles aqui dentro, também de forma dinâmica, ok? A gente vai deixar só até aqui. Tá? E aqui vai ser a minha collection. E o que tem de dinâmico aqui na minha collection? Os filmes aqui, a gente já tem os nossos próprios componentes aqui. Então, não vai ser os filmes, tá? Vai ser, por exemplo, o título aqui. Então, esse título que vocês veem aqui em cima, recomendado para você, e aqui se repetiu, mas não vai se repetir na vida real, tá? Então, esses títulos aqui vão se alterar, ok? Então, a gente pode mudar aqui, colocando props. E onde eu encontro esses títulos aqui no meu arquivo data.json? Esses títulos vocês vão encontrar aqui no objeto categories aqui, ok? Em categories tem os títulos aqui. Então, já pode colocar aqui o props.title, tá? Porque as propriedades que a gente vai passar aqui são as propriedades de categories, ok? Beleza. E a gente pode fazer também o mesmo esquema, colocar o data, id, eu vou colocar aqui o props.id aqui, ok? Beleza, então, agora eu vou fazer aqui mais um componente, acredito que é o último componente que a gente vai precisar, tá? Que é os banners, né? A gente vai precisar de fazer os banners aqui, banner slider aqui. Então, eu vou criar aqui mais um componente. Vou colocar aqui o banner slider item.js const e vou colocar aqui o nome, né? Banner slider item. E vou aqui colocar o meu props aqui dentro. Vou vir aqui, colocar o props. E aqui eu vou exportar. Export default banner slider item return, e aqui eu vou colocar o meu componente, ok? Beleza, coloquei aqui, ajustando, e aqui eu vou colocar agora os meus itens que são dinâmicos, o que é a capa do filme, né? A capa do banner, a imagem principal do banner e também a imagem do título. Essa que entra aqui, toda vez que a gente passa de slide, o título também entra, tem uma imagem que entra também. Então, esses são os dois conteúdos dinâmicos. E a gente pode colocar também o slug aqui, ok? A gente pode colocar o slug aqui também. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o meu props. Vou voltar aqui no data.json, vou ir lá em cima agora para ver os nossos banners e vou ver aqui que a propriedade da capa é o image cover também. Então, é props.imageCover. Tá? Eu vou copiar aqui e colar aqui na imagem de título e vou colar aqui o image title e colar aqui. Aqui eu vou pegar a minha imagem de título. E aqui eu posso pegar o título do filme, o nosso title aqui, ok? E colocar aqui no alt. Posso colocar aqui no alt, tanto em cima, é props.title,
Posso colocar aqui tanto em cima quanto embaixo aqui, ok? Beleza, aqui eu posso colocar o meu... Opa, eu vou copiar somente isso aqui, tá? E aqui eu posso colocar aqui o meu slug. O slug eu coloco aqui. O que seria um slug? O slug é vamos dizer assim, uma identificação aqui deste item aqui, tá? Em forma de um caminho que você pode colocar na URL, ok? O slug, na verdade, seria isso. Então, você vê que na URL não pode ter espaço, não pode ter acento, não pode ter, vamos dizer assim, letra maiúscula geralmente não tem. Pode ter, mas geralmente não tem. Entendeu? Então, vamos dizer assim, é o nome, é o título, só que de forma que eu posso colocar aqui em um link, em uma URL aqui, tá? Ele junta, os espaços são juntos com traços, sem os acentos e tudo mais, ok? Beleza. Então, vou voltar aqui no banner, vou fechar aqui esses outros componentes. E agora posso fazer também aquele mesmo esquema que a gente faz do ID, tá? Eu posso colocar aqui o props.id. Fechamos aqui, agora já temos todos os componentes e agora a gente pode começar a trabalhar com a nossa requisição, tá? Mas antes disso ainda, eu preciso fazer um outro componente aqui, que eu havia me esquecendo, que é esse Controls Slider Item aqui. Por quê? Porque ele vai ter esses botões de controle, eles vão aparecer de acordo também com a quantidade de slides que vai ter. Então, se eu tiver 6 slides, vão ter que ter 6 botões. Se eu tiver 10 slides, eles vão ter que ter 10 botões. Então, eles vão ser dinâmicos também. Então, a gente precisa fazer um componente com ele aqui também, ok? Então, eu posso colocar aqui um outro arquivo. Eu posso colocar aqui o Control Slider. Eu posso colocar Item também. Tá? Eu vou dar o const aqui. Eu vou colocar o Control Slider Item. Criando a minha Arrow Function aqui, vou exportar, Export Default, Control Slider Item aqui. E aqui eu vou dar o Return e vou colar aqui o meu elemento, tá? E aqui não tem nada de dinâmico nele em relação a conteúdo aqui dentro dele, nada vai mudar, todos são iguais, ok? O que eu vou fazer é que esse conteúdo aqui, o Control Slider Item, ele vai se repetir à medida que se repete também os nossos banners, à medida que vai adicionando banners também, ok? Ele vai ser dinâmico nesse sentido, mas nada vai mudar aqui quanto ao conteúdo, ele vai ficar exatamente dessa forma aqui. Agora sim, agora nós fechamos os nossos componentes e nós vamos aqui criar uma outra pasta. Eu vou criar uma outra pasta aqui agora, chamada Service. O que será esse Service? Esse Service vai ser onde a gente vai fazer a nossa requisição do JSON, ok? Então, a gente vai começar agora a trabalhar com a requisição para pegar o nosso conteúdo dinâmico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui o nosso conteúdo que vai ser dinâmico, eu vou apagar aqui o que a gente colocou como estático no nosso HTML, ok? Eu vou apagar aqui o Controls Slider, eu vou apagar aqui também todos os banners, tá? Que agora a gente não vai fazer isso de forma manual aqui. Estou apagando aqui. Agora eu preciso apagar também as categorias, a gente não vai apagar, a gente vai deixar, ok? Eu vou apagar também as minhas coleções, então dentro desse section aqui a gente pode apagar tudo, porque todas as collections aqui, eles serão dinâmicos também. Então a gente pode vir até o final do section aqui e apagar. Ok? Apagando. Beleza. Então a gente apagou aqui o nosso conteúdo dinâmico agora. O nosso HTML reduziu para 181 linhas, tá? Então o nosso conteúdo HTML vai ser basicamente somente isso aqui mesmo. E o resto a gente vai adicionar através do JavaScript. Ah, faltou também a gente apagar os perfis de usuário, tá? Então precisa apagar aqui os perfis de usuário. Beleza. Os perfis de usuário que são dinâmicos aqui, né? Beleza. Diminuiu mais ainda, 156 linhas aqui o nosso JavaScript. E agora a gente vai adicionar o conteúdo de forma dinâmica aqui dentro, ok? Nas collections, a gente vai adicionar aqui, aqui nos banners também. Opa! Aqui nos banners, aqui também. Tá? Dentro dessa div aqui de banner slider aqui e de controls sliders também, que vai ser adicionado no nosso controle. E aqui também dentro da div de user menu profiles também.
gente vai adicionar. Ok, então vamos aqui no nosso service. Eu vou criar uma função, eu vou criar um arquivo, um serviço, né, chamado get home content, ok? Get home content. Eu vou buscar o conteúdo da home, tá? E vou colocar, eu poderia colocar um service aqui, mas não precisa falar que é um service, tá? Posso colocar só assim e o .js que já é suficiente, ok? E aqui eu posso, em vez de colocar service, eu posso colocar services. Se eu quiser colocar mais aqui dentro, eu posso colocar. Tá, beleza. Vou criar a função agora, get home content. Home content. E eu vou aqui, vou exportar ele aqui agora. Export. Na verdade, eu não vou exportar, não vou fazer o export default aqui agora, da forma que a gente está fazendo aqui nos outros elementos, tá? Eu quero fazer uma outra forma de exportação aqui, só para vocês verem também como a gente pode fazer. Então, eu posso exportar diretamente aqui, ó, export const get home content. Estou exportando somente essa função aqui e não vai ser default. Qual a diferença disso? A gente vai ver mais logo, ok? E aqui dentro a gente vai colocar a nossa função de fetch. Aqui a gente vai colocar a função de fetch, que é uma função que já é nativa aqui do JavaScript, pelo menos aqui da parte do JavaScript nos browsers, tá? Já é nativo. E a gente vai fazer a requisição externa através desse fetch aqui, dessa função, ok? Que a gente coloca. A gente não precisa importá-la em nenhum lugar, só escrever fetch aqui que a gente vai conseguir usar ela. E ela tem aqui um parâmetro. Qual seria este parâmetro que a gente vai precisar usar nela? A gente precisa pegar o caminho aqui do nosso conteúdo, ok? Se fosse uma URL externa, a gente teria que colocar https // e o caminho aqui da nossa URL. Só que ele já está aqui no nosso data.json, ok? Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode pegar aqui pode colocar a barra content e data.json. Por que eu não estou colocando aqui? Porque eu estou colocando somente a barra aqui, sendo que eu estou numa pasta dentro de JS e dentro de services aqui. Porque se eu colocasse um ponto aqui, ele ia buscar essa pasta dentro dessa pasta de services, que esse arquivo está dentro da pasta de services. Como eu não coloquei o ponto, como eu só coloquei a barra, ele vai procurar na raiz do nosso projeto, entendeu? E a raiz do nosso projeto tem a pasta content, ok? Estou na raiz aqui e ele tem a pasta content aqui. E depois da pasta content, ele tem o arquivo data.json, ok? Beleza. Agora, eu teria um outro parâmetro aqui, que eu poderia colocar aqui, por exemplo, o método que eu queria fazer essa requisição. Poderia ser o get, poderia ser o post, poderia ser o put, poderia ser o delete e poderia ser também o patch. Esses são os métodos que a gente tem aqui para trabalhar com requisição externa, tá? O que o get faz? O get ele simplesmente recupera os dados. Ele simplesmente pega os dados que você quer de uma URL, ok? Então, o método get é isso. Ele somente pega os dados. O post, ele adiciona um novo item no link que você está fazendo a requisição aqui. Ele adiciona um novo dado, alguma coisa assim. Se eu colocar o método post, eu teria que também colocar aqui uma outra propriedade chamada body aqui. E aqui eu teria que colocar aqui as propriedades que eu queria adicionar. Por exemplo, se eu quero adicionar um usuário, eu colocaria aqui o link da requisição REST, ok? Que seria específico para adicionar um usuário. E aqui eu colocaria o método post. E aqui eu colocaria, o ID na verdade é gerado automático, né? Eu colocaria o nome do usuário, vou colocar aqui José, aqui eu colocaria idade, né? Eu colocar aqui year, ano de nascimento, a gente colocaria 1999 e por aí vai, tá? Beleza, aqui é o método post. O método put é o método onde a gente vai atualizar. Tá? A gente vai atualizar um usuário específico, por exemplo. Então, a gente quer atualizar os dados do usuário, a gente quer editar. O usuário já existe, só que a gente quer editar. Então, o body também tem que vir aqui, ok? Com as informações de edição. E, geralmente, aqui na frente, a gente passa o ID, tá? Ou a gente passa, assim, na própria URL, a gente passa o ID. Por exemplo, se o ID for isso aqui, aí é passado o ID aqui, ok?
Beleza, o método delete, aliás, o método patch é quase a mesma coisa que o put, tá? Ele também vai fazer aqui uma atualização e a gente também tem que passar o ID aqui do usuário aqui na URL, da forma que é o URL que estiver na documentação que será para colocar na URL, ok? E a diferença do patch com o put é que o patch a gente pode colocar somente, por exemplo, eu quero trocar só o nome, eu quero só atualizar o nome aqui, tá? Então eu posso passar somente o name e mandar aqui para a URL que ele vai atualizar só o nome. Se eu colocar aqui o put, eu tenho que passar todos os dados aqui e se eu quiser mudar só o nome, por exemplo, eu tenho que passar os dados com o nome alterado, mas os restantes dos dados do usuário eu teria que passar aqui como obrigação também. Esta é a prática que a gente faz utilizando o put, ok? E o delete é para deletar, como o nome já diz, é para deletar esse usuário, ok? A gente coloca o método delete aqui, a gente passa o ID aqui também. Eu estou fazendo dessa forma, mas como eu falei, você tem que ver na documentação de cada API para ver como funciona direitinho, onde você tem que colocar o ID e tudo mais, ok? Mas o delete serve para deletar. Mas nesse caso a gente vai querer fazer aqui, a gente vai querer utilizar o método get, ok? O método get é só para pegar os dados aqui, tá? A gente não precisa disso aqui. E se eu for utilizar o método get, eu poderia deixar isso aqui. A gente não precisa usar o body, tá? A gente não precisa usar o body no get porque a gente não está passando nenhum dado. A gente só está querendo recuperar o dado. E eu não preciso também utilizar esse segundo argumento se eu quiser usar o método get, porque por padrão ele já utiliza o método get. Se eu quiser usar qualquer outro, eu tenho que colocar aqui o método e mudar ele. Mas se é o get, por padrão, então, ele já usa o get sem precisar colocar aqui o segundo argumento. Ok? Beleza. E como eu conseguiria então pegar esses dados aqui do data.json? Vamos lá. Eu poderia aqui colocar aqui um const data igual fetch, ok? E eu vou fazer aqui o console.log data. Vou voltar aqui. Olha só, eu tirei todos os conteúdos, né? A gente nem voltou para a página depois que eu deletei tudo, mas não tem mais nada aqui, tá? Engraçado que tem um scroll aqui, mas eu acredito que é porque eu coloquei aqui no bar aqui pra gente fazer aqui uns testes aqui nas aulas passadas e eu esqueci de tirar. Então eu posso tirar aqui esse estilo aqui, posso deixar o body desse jeito e pronto, a nossa página está vazia, sem nada e sem scroll aqui também, ok? Beleza, deixa eu voltar aqui agora no Get Home Content, vou fechar isso aqui e na verdade a gente queria olhar aqui o nosso console, né? Vou abrir aqui o console e vou ver aqui que tem um erro, né? Ó, type erro, que não pode ler as propriedades de indefinido. Ah, tá, é porque eu vou precisar tirar aqui do main tudo aqui, eu vou deletar isso tudo aqui, ok? Eu vou deletar isso tudo porque eu estou pegando aqui, quando eu estou chamando o header.init aqui, ou banner slider.init, por exemplo, estou vindo aqui, vou vir aqui no banner slider aqui, ok? E eu estou vendo aqui que eu estou pegando elementos que não existem, né? Não tem lá no HTML. Eu estou pegando aqui esses elementos aqui que a gente deletou tudo para fazer de forma dinâmica. Então vai dar erro mesmo. Então a gente precisa deletar isso tudo aqui por enquanto. A gente vai voltar com isso depois, tá? Então a gente vai deletar tudo aqui. E eu vou trocar aqui o nome desse main por app. Eu acho que fica mais legal. Eu acho que condiz mais com o que a gente está fazendo. Então eu vou trocar aqui embaixo também. Ao invés de main, eu vou colocar aqui um app.js, ok? Beleza, e depois a gente vai mexer com isso, mas deixa eu voltar aqui no Get Home Content aqui, eu queria que o console.log aparecesse aqui, ok? Não vai aparecer por quê? Porque a gente não importou ele em nenhum lugar ainda, então a gente tem que importar, eu vou importar aqui no app.js e vou fazer o import aqui dele agora, tá? Agora eu exportei de forma que não é o export default aqui. Então, o que eu preciso fazer para pegar essa função aqui? Ao invés de eu colocar o nome dela, get home content aqui, está vendo que o próprio VS Code já colocou ele entre colchetes, ok? Por que eu preciso colocar o .js aqui? Porque quando eu exporto dessa forma, eu preciso colocar os colchetes aqui, porque eu preciso passar
o nome exato aqui do componente que eu quero, entendeu? Exato do componente, da função que eu quero aqui nesse arquivo. Nesse arquivo aqui eu quero pegar a função que eu quero. Por quê? Usando o export aqui, se eu usar o export default, eu só posso exportar como padrão uma função só, tá? Poderia colocar aqui o get home content aqui, ok? Usando esse export aqui, eu posso exportar várias funções. Por exemplo, eu posso copiar aqui export get contact e eu posso colocar aqui get, vamos dizer assim, single movie, né, a página individual de cada filme. Vindo aqui, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar um vírgula e colocar o resto. Get content, get single move content e por aí vai, ok? O export a gente tem essa vantagem de fazer isso e a gente tem que colocar o nome exato da função. A gente não pode trocar aqui de nome agora, assim como a gente pode no export default. Se eu utilizar, por exemplo, eu posso ter os dois também, eu posso ter o export default e aqui eu coloco aqui um get, vou colocar Star Wars content, ok? Eu vou criar a função aqui, beleza? Eu posso colocar aqui, misturar tanto o export const aqui, quanto o export default, só que o default eu só vou utilizar, só posso utilizar uma vez, só exportar uma vez como default. Se eu colocar duas vezes como default, não vai dar certo, ok? Não vai dar certo, vai dar algum erro lá. Beleza? E aqui, o default, eu vou colocar o get Star Wars content. Então, posso colocar aqui, eu não vou colocar aqui dentro, tá? Aqui não vai dar para pegar o get Star Wars content. Eu posso colocar aqui fora, ok? Posso colocar get Star Wars content. E eu posso colocar a vírgula aqui. Aqui é o get Star Wars content, ok? E aqui dentro vai ficar o meu conteúdo. O que eu colocar aqui fora dos colchetes vai ficar o que eu exportei como default. E eu posso colocar qualquer nome aqui. Posso pegar, por exemplo, só Star Wars content, ok? Que vai funcionar como default, sim. Aqui dentro tem que utilizar exatamente os mesmos nomes das funções aqui. Tá bom? Beleza. Então, só para a gente ver um pouquinho como funciona essa questão de exportação, importação. Tá? Vou tirar isso tudo aqui. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, deixa aí na descrição. Deixa aí nos comentários aí que a gente vai conversando. Tá? Beleza. Agora eu vou querer aqui chamar o get home content e invocar a função aqui, tá? Aí sim eu vou invocar a função e eu vou ver aqui o que vai aparecer no meu console.log. Olha só, eu vi aqui que apareceu um promise aqui, escrito pending, né? Pendente, está pendente aqui, ok? O que seria uma promise? Uma promise é uma promessa de que ele vai trazer um resultado. Uma promessa não quer dizer, promessa não é garantia de nada, ok? É uma promessa. Ele prometeu aqui que vai trazer o resultado aqui de data.json, mas ainda não trouxe. Então, o que está guardado aqui nesse data é só a promessa, ok? Então, a gente não vai ter o resultado diretamente dessa forma aqui. Então, como a gente pode obter o resultado aqui do data.json? Como a gente pode obter aqui o resultado dessa promessa? Se ele vai trazer ou não esse resultado? Eu vou deletar aqui o const data, ok? E eu posso colocar aqui o ponto. Vai ser tipo uma pipeline agora, tá? Tipo, vamos dizer assim, é uma pipeline mesmo. Eu posso colocar aqui .den, tá? Que é um outro método aqui que geralmente a gente utiliza nas promessas, nas promises, né? Nas funções que é uma promessa. Eu coloco .den aqui e aqui eu coloco uma outra função. Eu posso colocar uma outra função, uma arrow function aqui, ok? Que como argumento aqui eu coloco o resultado dessa promessa aqui, tá? Eu coloco aqui o response, a resposta, tá bom? E eu posso dar o console.log aqui no response. Vou dar o console.log e olha só, a resposta veio, ok? Essa é a resposta que a gente estava esperando, tá?
Então, eu posso, quando eu uso ponto .den aqui, ou ponto outra coisa, quando eu utilizo pipelines assim no JavaScript, que eu coloco uma função, ponto, coloco outro método, ponto, coloco outro método, eu posso quebrar a linha aqui que vai continuar funcionando normalmente, tá? Quebrei a linha aqui. Beleza, então eu trouxe o resultado aqui que eu gostaria. Eu dei o fetch aqui nesse conteúdo, o response vai vir aqui dentro do ponto .den, tá? Beleza, agora eu quero pegar de fato o resultado que eu quero. Eu quero pegar aqui o que está dentro do JSON, tá? Eu não quero pegar esse... Eu vi aqui que trouxe o resultado do response, que tem umas propriedades aqui e tudo mais, ok? Porém, não tem aqui o resultado que a gente quer, que é do arquivo JSON aqui, que são os dados mesmo que a gente espera, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Aqui no fetch, toda resposta que vai vir aqui, a gente pode converter ela em objetos, tá? A gente pode converter ela em objetos. Então, fazendo isso, a gente pode fazer isso da seguinte forma. A gente pode fazer o response.json e colocar aqui e invocar a função. A gente coloca o ponto JSON e invoca a função aqui. Isso é se o que estiver vindo para a gente são objetos JSON, se a gente estiver recuperando de arquivos JSON mesmo, tá? No nosso caso aqui é de arquivo JSON. A maioria das APIs REST é de arquivo JSON, ok? Mas tem que verificar bem se é isso mesmo. Se você tiver certeza que é isso, eu coloco aqui ponto .json, que ele vai converter esse JSON aqui, essa resposta aqui, em um objeto para a gente, tá? Ele vai pegar o JSON dele e vai transformar em um objeto JavaScript para a gente. Porém, eu posso ver aqui que, eu vou colocar aqui, que veio uma promessa. Mas, poxa, a promessa de novo, porque quando a gente invoca aqui esse ponto .json, ele também é uma promise, entendeu? Essa função aqui que a gente invoca, ela também é uma promessa. Ele vai estar prometendo que vai transformar isso aqui em um arquivo JSON e vai trazer em um objeto. Tá? Então, a gente vai ter que fazer novamente aqui, quando a gente trabalha com promises aqui, a gente tem que colocar o ponto .den aqui, ok? E aí a gente coloca uma função, a gente invoca uma função aqui. E aí eu coloco aqui o meu resultado, eu posso colocar aqui o result. Result, tá? Beleza. E aqui eu posso colocar o meu console. Opa, foi mal. Console.log. E eu posso colocar aqui o meu result aqui dentro. Aqui eu já quero pegar esse response.json, ele tem a promessa de já me trazer o resultado transformado em objeto, ok? Então, eu peguei o result aqui, vou conferir aqui e olha só, tem o nosso arquivo data aqui, ok? Se eu voltar aqui, eu posso ver que eu tenho aqui, o primeiro objeto que eu tenho aqui na raiz aqui é o data. E dentro do objeto data, eu tenho aqui os banners e as outras propriedades, tá? Então, olha só, eu tenho um data aqui e as outras propriedades aqui também, ok? Então, eu já peguei aqui os resultados aqui das minhas promessas. Teve duas promessas seguidas, né? Teve essa promessa, teve essa aqui também. Porém, a gente pode simplificar a forma de trabalhar com isso aqui. Quando eu tenho uma função que chama promessa dentro de outra função que também chama promessa, dentro de outro den, ok? Eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar esse den aqui, tá? E eu posso retornar nessa função aqui que a gente criou, né? Dentro do den aqui a gente tem um error function, e esse error function eu posso dar o return aqui, ok? Response.json. E dentro desse retorno aqui, como é uma promessa, aqui fora da pipeline eu posso colocar um outro den, ok? Que esse den aqui embaixo, ele vai ser referente a essa promessa aqui, tá? Porque a promessa aqui do fetch, ele já veio, é o response. Só que aí a gente está retornando nessa função aqui, dentro do den, uma outra função que é uma promessa também. Então a gente pode retornar ela e fora aqui a gente pode colocar outro den, que vai ser relativo a essa aqui. Então, eu vou colocar outra função aqui. Opa, eu posso colar aqui fora, tá? E posso fazer o seguinte, posso fazer desse jeito aqui, que aqui eu tenho um outro den, como eu disse, parece uma pipeline, né? Então, eu coloquei um outro den aqui, onde eu vou pegar o meu resultado, ok? Se eu voltar aqui, está aqui de volta,
tá? O meu resultado. E uma outra característica aqui do FET, uma outra característica de Promise é que você trabalha de forma assíncrona quando você trabalha com Promise, quando você trabalha aqui com esse tipo de função, ok? O que quer dizer assíncrona? Por exemplo, eu chamei aqui essa função, tá? No JavaScript, geralmente, né, por padrão, vamos dizer assim, o que está dentro da função, o que você coloca dentro de uma função, deixa eu só comentar aqui, por padrão, o que está dentro de uma função, vou colocar aqui console.log, se você passar alguma instrução aqui dentro dessa função, instrução 1, aí você passa aqui outras instruções, 2, 3, 4, ok? Beleza, passei 4 instruções aqui. Por padrão, o JavaScript executa aqui as instruções em ordem, ok? Ele vai primeiro na 1, na 2, na 3, na 4, ok? É em ordem aqui. Ele segue o fluxo aqui normal aqui das instruções que você passa. Isso é quando a gente está trabalhando com a função de forma síncrona, tá? Tá tudo sincronizado. Acabou a 1, passa para 2, acabou a 2, passa para 3, acabou a 3, passa para 4. Esse é o normal. Só que tem vezes que a gente trabalha com funções de forma assíncrona, que é o que estamos fazendo aqui agora, ok? É o que estamos fazendo aqui agora com o fetch, tá? O fetch é uma função que é assíncrona. Por quê? Porque não é garantido que você vai retornar o resultado aqui antes, fazer tudo que a gente precisa fazer aqui antes de passar para os próximos passos aqui, tá? Então, quando a gente trabalha com promises, a gente trabalha com funções de forma assíncrona, ok? Beleza, então só dei o tab aqui para ficar mais organizadinho. E olha só, eu vou voltar aqui. Pela lógica, era para eu pegar o fetch, trazer o resultado do den aqui, retornar aqui, transformar ele em JSON, dar o console.log aqui no result e depois eu ir para as outras instruções aqui, ok? Por padrão, era para acontecer desse jeito, tá? Só que como a gente está trabalhando de forma assíncrona, ou seja, isso aqui ele trabalha de forma paralela, ele vai trabalhando de forma paralela. Eu chamei aqui uma promise, ele vai trabalhando, fala, enquanto eu vou buscando o resultado aqui, tá? Eu vou fazendo o resto que eu tenho para fazer aqui na função. Depois eu volto para cá e retorno o que eu tenho que retornar aqui e mostro na tela o que eu tenho que mostrar aqui, ok? Uma prova disso é que se eu vier aqui, olha só, a instrução 1, 2, 3, 4 veio primeiro que o data aqui, ok? Por quê? Porque eu estou trabalhando aqui com promises, eu estou trabalhando aqui de forma assíncrona com isso aqui. As instruções aqui não vai depender de uma promise que estiver guardando o resultado, ok? Porque aqui a gente está pegando o resultado de forma muito rápida, a gente está pegando o resultado de um arquivo que já está na nossa pasta, mas eu poderia estar consultando uma URL que seja mais lenta, então ele vai ainda buscar o resultado, pode ser que seja um pouco pesado também, vai retornar aqui até chegar aqui no den e chegar aqui no response, pode ser que demore alguns segundos. Então, enquanto ele faz esse trabalho aqui de fazer requisição, ele trabalha de forma assíncrona, os outros continuam a fazer o seu trabalho aqui, enquanto ele retorna o resultado aqui dentro do den, entendeu? Então, basicamente, é dessa forma que a gente costuma trabalhar com promises, com funções aqui que são promessas, né, que trabalham de forma assíncrona, ok? Então, vamos lá. Peguei o resultado aqui, eu vou deletar isso aqui, tá? Peguei o resultado aqui e agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar esse resultado e jogar aqui nos meus elementos aqui. Como eu posso retornar esse resultado aqui dessa função aqui no getHomeContent aqui, ok? Como eu posso fazer? Porque eu não posso colocar simplesmente o return result aqui, ok? Eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso aqui, ó, const, colocar aqui de novo, vou colocar const data aqui, tá? Peguei meu resultado, vou dar o console.log, data, ok? Olha só, ele volta a pegar uma promessa, ok? Ele não pega aqui o meu resultado. Mesmo que eu retorne aqui no último den aqui, ele não vai pegar o resultado, ele não vai guardar aqui. E não tem como eu dar o return aqui nessa promessa, ok? Então, o que eu preciso fazer aqui?
eu preciso fazer essa função aqui, o getHomeContent, virar uma função que também vai retornar uma promise aqui, ok? Eu quero que ela retorne uma promise aqui quando eu chamar aqui. E eu quero que quando eu colocar o ponto .den aqui, eu pegue exatamente os dados que eu quero pegar, que são esses dados aqui. Quando vier o result, quando eu colocar o response aqui, deixa eu colocar aqui. Quando eu colocar aqui a minha function aqui e colocar o response, eu quero dar o console.log aqui e aparecer exatamente os dados que eu estou esperando, ok? Beleza, ele não pode ler aqui as propriedades .den porque não é uma promessa aqui, a gente não está retornando nada aqui por enquanto, ok? Por isso o erro lá. Beleza, então o que a gente pode fazer aqui? Eu quero fazer aqui essa função aqui retornar uma promessa também, tá? Então eu posso colocar aqui o return e eu vou colocar aqui um new promise, ok? Beleza, coloquei aqui o new promise e dentro do new promise eu vou ter aqui, isso aqui a gente pode invocar aqui, ok? E dentro dele a gente pode colocar uma função assíncrona também, é uma função, é uma function também, ok? E dentro do new promise aqui eu coloquei uma função e dentro dessa função que está aqui no argumento eu posso colocar aqui o meu fetch, ok? Coloquei o meu fetch aqui. E essa função de newPromise, ela tem dois argumentos. Ele tem o resolve e tem o reject. O que seria esse resolve? O resolve é o que a gente quer que essa promessa retorne quando estiver tudo ok. Se der tudo certinho, eu quero que resolva e retorne o resultado esperado. Então, eu quero que retorne o quê? Eu quero que retorne o result aqui. Resolve, ok, result. Então, eu quero que, quando estiver tudo ok, essa promessa aqui retorne esse resultado aqui. Eu não quero que retorne o response, porque o response ainda não está transformado em JSON. Eu quero que retorne quando estiver tudo ok, quando ele já estiver transformado. E se tivesse outras vamos dizer assim, etapas aqui da pipeline, eu poderia continuar até eu colocar o resolve no ponto certinho que eu quero que retorne aqui, ok? E o que seria o reject? O reject, eu vou retornar o erro. Caso dê algum erro, eu vou retornar dentro desse reject aqui. E como eu pego um erro aqui da minha requisição, que é uma promise? Tem um outro método aqui da pipeline que chama catch, ok? Dentro de catch, eu também coloco uma função. Vou colocar aqui um error function. E eu vou colocar aqui um error. Tá? E aqui eu posso colocar o reject error ponto message, que aqui eu vou pegar a mensagem do erro, tá? Eu vou pegar a mensagem do erro aqui que eu quero e vou trazer para cá quando der um erro também, dentro do catch, ok? Dentro do catch eu pego um error aqui, queria colocar uma função aqui dentro e eu vou dar o console.log no erro. Beleza? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Olha só, eu criei aqui, tá, uma nova promessa. Eu estou retornando aqui uma nova promessa aqui de content e eu vou retornar esse resultado aqui através do argumento resolve, que eu coloco o argumento aqui dentro, ok? E dentro aqui do den, esse response aqui vai ser exatamente o que eu coloquei aqui dentro do resolve aqui, ok? Poderia aqui ser result, poderia ser data, poderia ser o que for, ok? Então, beleza. Deixa eu colocar aqui response. Agora eu posso voltar aqui e eu vejo que o meu response aqui, tá? Eu posso até colocar aqui que eu estou dando console.log diretamente aqui do app.js. app.js, coloquei em string aqui, tá? Só para ver que eu estou pegando diretamente daqui meu console.log. E olha só, dentro do app.js eu já peguei aqui meu resultado. Ok? O meu response aqui. Só que, e se eu quiser pegar diretamente o resultado que vem dentro de data? Eu não quero que venha o data e depois dentro venha banners, categories, movies, etc. Então, eu posso fazer o seguinte. Posso vir aqui e colocar o result.data. Ok?
Aqui eu já vou pegar o que está dentro do objeto data. E se eu vier para cá e colocar aqui o data aqui, e colocar aqui, ok? Eu posso voltar aqui e ver que eu já peguei aqui diretamente os nossos banners, categories, movies e o user profiles aqui, tá? Então, dessa forma, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar esse data aqui e passar ele para um componente, por exemplo, que vai se chamar home, né? Ou um componente de uma página, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma pasta aqui com pages, tá? E eu posso aqui colocar aqui com o nome de home.js. E se eu tivesse outras páginas aqui, eu colocaria outras páginas também, ok? E eu posso criar aqui o home com H maiúsculo. E aqui eu vou exportar como padrão também, export default, home. E aqui eu vou colocar os meus dados, eu vou colocar data aqui. Eu poderia colocar, não, vou deixar data mesmo, tá? Beleza, e aqui eu vou import home from, posso colocar aqui da pages home.js, ok? Beleza, aqui eu vou colocar aqui o meu home e coloco aqui o data, ok? Eu vou invocar aqui a minha função home e coloco aqui o data. Agora eu vou entrar aqui em home e vou dar o console.log aqui. Vou colocar aqui a string home. A string home. E no outro argumento eu vou colocar data aqui. Tá? Só para a gente ver como vai sair aqui. E olha só, os meus dados aqui estão dentro de home. E aqui eu vou começar a pegar aqui vou começar a colocar os meus componentes aqui no index.html, ok? Aqui, de fato, a gente vai começar a colocar aqui os nossos elementos de forma dinâmica aqui. Beleza, eu vou deixar aqui, vou dar Ctrl Z e vou deixar aqui só para a gente ver o data aqui, só para a gente ver os nomes das propriedades que a gente precisa, ok? Olha só, eu posso utilizar o destructoring aqui agora. Eu posso fazer o seguinte, posso colocar const é igual a data, e eu posso pegar aqui eu posso pegar aqui, sumir com ele, né? Eu tirei o console.log, não tem jeito de eu ver aqui. Console.log data. Não sei porque eu coloco maiúsculo, mas tudo bem. Eu posso ver aqui que tem banners, categories, movies e user profiles aqui. Então, eu tenho banners, categories, movies e user profiles, tá? Beleza. Então, eu posso desestruturar aqui e pegar diretamente aqui do console. Se eu vier aqui console.log banners, eu posso ver que eu peguei diretamente os banners aqui, que são 6 banners, ok? E assim por diante, né? Os categories, movies e por aí vai. Então, o que eu quero fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar os nossos componentes. Tá? Eu quero pegar aqui os nossos elementos, quer dizer, eu quero pegar aqui os nossos elementos do HTML. Eu vou começar aqui de cima, tá? Eu vou começar aqui com o meu user profiles aqui, ok? Que eu vou colocar onde? Eu vou colocar aqui dentro da classe userMenu / profiles. Só que eu posso colocar aqui um data atributo aqui para a gente trabalhar com o nosso HTML, ou com o nosso JavaScript, tá? Então, eu posso colocar aqui um data, vou colocar aqui header, por exemplo, e aqui eu coloco aqui o meu user profiles aqui, ok? Beleza, eu posso colocar aqui, em vez de data -header, eu posso colocar data -user menu, tá? E aqui eu coloco como resultado aqui user profiles aqui. Voltando aqui no meu home, deixa eu fechar esses aqui por enquanto, fechando.
Voltando no meu home aqui, eu posso colocar o const, eu posso colocar o user, minúscula, né? Aqui já tem uma constante aqui com o nome user profiles, então eu não posso colocar isso. Eu posso colocar aqui user profiles element, para saber que eu estou falando aqui do elemento, tá? Então eu coloco document.querySelector e aqui entre parênteses eu abro e fecho chaves e coloco aqui o meu atributo que eu preciso pegar, tá? Beleza. Aqui eu vou pegar aqui agora o meu banners, tá? Então eu posso pegar aqui o meu banner, o controls slider aqui. Então eu posso colocar aqui um data banner e eu coloco aqui control. Opa, tem que colocar dentro das aspas, né? Controls, ok? Então fazendo isso eu posso voltar aqui e colocar const controls slider element igual document.querySelector e dentro de chaves eu coloco aqui meu atributo também. E assim a gente vai fazer para o resto aqui também, ok? Eu posso colocar aqui o meu... Tem aqui também o meu banner slider element, banner slider element. E aqui eu pego aqui o meu data banner slider aqui, tá? Venho aqui, data banner slider. E agora o meu move carousel. Move carousel list element, porque é a lista que eu quero pegar, ok? E tem também o collection, né? Então, vou vir aqui, eu posso pegar aqui o collections element. Opa, collections element. Que aqui, categorias. E no collections eu posso colocar aqui um data, traço, carousel. E aqui eu coloco collections, ok? No plural. Posso colocar isso aqui. E eu vou pegar aqui o collections element e colar aqui dentro. Tá? Data carousel collections. E o move carousel list aqui eu vou pegar quando eu já tiver a minha collection, ok? Eu não tenho ainda as minhas collections aqui para eu pegar de dentro dele o meu move carousel list. Então isso a gente vai fazer posteriormente. E eu quero passar aqui essas constantes aqui, tá? Que eu desestruturei de data aqui embaixo, ok? Quero passar aqui embaixo. Eu acho que eu deletei aqui sem querer também. Beleza. Vamos lá. Eu vou começar aqui com o meu user profiles aqui, ok? Eu vou pegar aqui isso aqui, lembrando que não são os elementos, esses aqui são as propriedades que estão dentro de data. E eu quero pegar aqui cada perfil aqui que está dentro aqui. Tá bom? Eu poderia fazer o user profiles.forEach. For each aqui, pegar aqui, fazer o loop aqui, ok? Porém, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer aqui, ao invés do for each, eu vou fazer um outro tipo de loop aqui, que é o for, tá? Como se usa o for aqui no JavaScript? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar um for, abrir parênteses, const. Vou colocar aqui o item aqui que eu quero pegar, que vai ser o item do meu loop, como se fosse o for each, não tem o item e tem o index, né? Então, isso aqui é o item, ok? Mas eu preciso declarar ele ou com a constante ou com a let aqui, tá? Of, de onde? De user profiles, ok? Se eu fizer isso, eu posso colocar aqui meu console.log. Eu posso colocar aqui o item aqui. E eu posso ver aqui, deixa eu ver aqui, o query selector, data banner slide, is not a valid selector. Então, eu fiz alguma coisa de errado aqui e não coloquei as chaves, né? Tem que colocar aqui as chaves. Nele aqui. Beleza, beleza. Agora pegou aqui, ó, cada item aqui do meu user profiles aqui, ok? Cada objeto aqui que eu tirei lá do arquivo data, tá? De user profiles aqui. Beleza, ao invés de colocar item, eu poderia colocar profile, por exemplo, que eu poderia colocar qualquer nome aqui que seria
que funcionaria, tá? Eu poderia também fazer o seguinte, eu posso pegar aqui, ao invés de colocar o off aqui, eu poderia colocar o in, só que a diferença é o seguinte, quando eu coloco o in aqui eu não pego o item que eu quero, eu pego o index dele, ok? Então eu vou passando pelo index aqui. Se eu vir aqui, ó, pego 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E eu posso colocar qualquer nome aqui. Se quiser colocar i aqui, dá para colocar que vai funcionar. Espero que vocês não façam isso, porque não é uma boa prática colocar uma letra em nome de variável, ok? Beleza, só que eu vou colocar o off mesmo, tá? Vou colocar o off aqui porque eu quero pegar o próprio item e não o index dele, ok? E o que eu quero fazer aqui com esse item aqui? Eu vou aqui em cima, pegar o meu import. Agora eu vou começar a importar os componentes, tá? Eu vou importar aqui o meu user profiles from. Vou pegar aqui o components. Vou pegar aqui o user profile. Na verdade é no singular, tá? Singular aqui. Beleza. O que eu quero fazer? Se eu vier aqui no user profile, eu tenho aqui as minhas props. As nossas props que a gente colocou é as mesmas propriedades que a gente tem aqui, ok? Essas são essas mesmas propriedades, avatar, ID e name. Se eu vier aqui, tem o avatar, o ID e o name aqui. Então, se eu passar aqui esse profile para dentro desse componente, dessa forma aqui, ó, posso colocar aqui o meu user profile aqui, e eu ver aqui no meu console.log, eu posso ver que as minhas divs já vão ser dinâmicas, né? Cada div aqui, cada LI, na verdade, né? Com o meu perfil de usuário, tá com o nome dele e com o avatar dele também, ok? Beleza, eu recuperei aqui, dentro desse user profile, eu recupero aqui o meu HTML. Só que o meu HTML eu tenho que jogar onde? Eu tenho que jogar aqui no meu user profiles element, tá? Então, eu tenho que colocar ele aqui, tenho que chamar aqui a propriedade inner HTML, tá? E dentro desse inner HTML, o que seria um inner HTML? O inner HTML é tudo que tem dentro de uma div, ok? Ou tudo que tem dentro de um elemento. Então, se eu tenho aqui o meu user, deixa eu ver aqui, meu user profiles aqui. Se o meu elemento é este UL aqui e eu não tenho nada dele, nada dentro dele, então, voltando aqui, se eu pegar o inner HTML dele no momento, não vai ter nada dentro dele, vai estar vazio. Só que eu posso setar o que pode estar dentro dele também. Eu posso colocar aqui, por exemplo, o meu componente user profile aqui e colocar aqui o meu profile, ok? Profile aqui. Esse inner HTML, ou eu posso recuperar o que tem dentro dele, ou eu posso também, com o sinal de igual aqui, eu posso colocar alguma coisa dentro dele. E a gente já tem o componente pronto para a gente colocar, ok? Que é o user profile aqui, colocando aqui essas propriedades aqui. Se eu fizer isso e voltar aqui, eu posso ver aqui que só tem o Rafael, não tem todos. Por quê? Porque à medida que a gente vai fazendo o loop, ele vai colocando igual aqui e vai substituindo o user profile. Se o primeiro usuário é o Fabrício, aí ele colocou. Só que aí eu dei o loop e o segundo é Yara, aí ele colocou Yara. Aí vai substituindo aqui em sequência, entendeu? Então ele não vai guardando aqui. Se eu coloco somente igual, ele não vai guardando aqui, salvando o que colocou anteriormente. Ele só vai substituindo pelo próximo aqui. Para fazer isso, eu preciso fazer o seguinte. Para ele salvar, eu preciso pegar o conteúdo que está dentro dele e somar com user profile aqui, ok? Olha só, eu quero meu conteúdo dentro da HTML, eu quero que ele seja igual ao meu conteúdo que já está dentro dele, mais o que eu quero adicionar, ok? Estou adicionando pelo conteúdo que já está dentro dele, mais o que eu quero adicionar aqui. E aí ele vai salvando. Por exemplo, se no primeiro tem um usuário, se no primeiro não tem nada, ele pega um nada e salva com o primeiro perfil de usuário. Aí no segundo loop já tem um usuário aqui. Então ele soma com o próximo. No terceiro loop já tem 2 usuários aqui. Ele soma com o terceiro. E por aí vai, ok? Se eu voltar aqui agora, eu já tenho aqui todos os usuários listados, inclusive o meu aqui, que está novamente aqui, ok?
Beleza. Fazendo isso, a gente aqui colocou os usuários aqui de perfis aqui da forma que a gente queria, ok? Mas tem uma forma reduzida da gente fazer isso aqui, né? Ao invés de a gente fazer isso, a gente pode colocar somente um sinal de mais aqui, que é a mesma coisa, ok? Ele soma o que está aqui na frente com ele mesmo, tá? Então, esse símbolo aqui de mais igual é justamente para isso, para somar o que está aqui na frente por ele mesmo aqui, ok? E como é um loop, ele vai somar, ele vai somando e salvando aqui, até a gente guardar todos os usuários aqui dentro. Ok? Beleza, usuários colocados, pode dar um check aí nos usuários, agora a gente vai partir para os próximos aqui. Agora eu vou partir para os banners, tá? Então eu vou aqui no for, vou colocar aqui o banner. Aliás, eu preciso declarar, né? Const banner of banners aqui, e aqui eu posso colocar aqui o meu banner slider element ponto inner html mais igual, vou colocar aqui o meu, aliás, primeiro eu preciso aqui de importar, né? Então eu posso importar o meu banner slider item from, e eu coloco aqui do meu componente componentes, posso pegar aqui o meu banner slide item aqui, ok? E aqui eu coloco o meu banner, banner slide item, e coloco aqui o meu banner aqui dentro, tá? Fazendo isso, eu posso voltar aqui e o meu banner, os meus banners já estão aqui. Eles não estão ajustados ainda da forma que a gente quer, porque a gente ainda não acionou ainda os nossos módulos que a gente fez nas horas anteriores, né? A gente não colocou o init neles aqui. A gente deletou tudo aqui do app.js. Depois a gente vai voltar com tudo. Ok? Beleza. Agora a gente precisa colocar os controles aqui também, né? Então a gente precisa colocar os controles aqui. Import control slider item from, e eu posso pegar aqui o meu components control slider item.js, e eu posso pegar aqui o meu controls slider element.inner html mais igual, coloco aqui o meu control slider item e não preciso passar nenhuma propriedade aqui. Eu passo aqui dentro de banners mesmo, por quê? Porque é a mesma quantidade que vai ter os banners são as mesmas quantidades que vai ter os botões de controle também, ok? Então, olha só, os botões de controle já estão aqui dentro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também. Ok? Beleza. Agora a gente vai trabalhar com as nossas collections, né? A gente vai trabalhar com as nossas collections aqui embaixo. Deixa eu só fechar aqui. Agora a gente vai trabalhar com as nossas collections aqui. O que eu posso fazer aqui agora? O que eu preciso fazer aqui agora? Eu não vou passar diretamente o meu for const, eu não vou pegar aqui os movies, né? Move from movies, tá? Por quê? Eu tenho que pegar primeiro as minhas categorias, ok? Eu preciso primeiro colocar as minhas collections, para dentro das collections eu coloco o carrossel de filmes lá dentro, os itens dos filmes lá dentro, ok? Então eu preciso pegar a categoria. Posso pegar aqui o category of categories, ok? E aqui dentro eu pego a minha collections element e pego aqui, coloco aqui o mais igual, e aqui eu vou importar, import collection from, e eu vou pegar aqui o meu components, o meu collection.js, e aqui eu trabalho aqui com a minha collection e coloco aqui o category aqui dentro, que as propriedades que eu vou pegar aqui em collection são as mesmas propriedades que tem lá em category, ok? Beleza. Fazendo isso, eu posso voltar aqui, que olha só, ainda não apareceu,
Só que a gente não colocou aqui o inner.html, então a gente não pode esquecer. A gente quer colocar dentro do inner.html, o HTML que está dentro dele, ok? E, voltando aqui, a gente vê aqui que já tem aqui as coleções, ó, recomendados, Disney, Pixar, os títulos aqui os títulos aqui das coleções já estão aqui em cima, ok? Então, aqui já é um bom começo, ok? E agora a gente vai precisar fazer um filtro aqui, tá? Um filtro aqui dos filmes referentes a essa categoria, ok? Por que disso? Porque quando eu vier aqui no data.json aqui, eu vejo que os filmes, olha só, deixa eu ver aqui, os filmes, eles têm as categorias. Só que as categorias que eles estão inclusas aqui, estão inclusas através do ID da categoria, ok? As categorias aqui, elas têm um ID. De qual filme essa categoria pertence? Então, tem a categoria dele aqui. Tem alguns filmes que tem mais de uma categoria. Por exemplo, olha só, esse filme aqui da Cruella tem 2 categorias aqui presentes nele. Tem outros aqui que tem mais de uma categoria, tá vendo? Então, a gente precisa pegar os filmes, eu preciso filtrar aqui os filmes por categoria que eles estão inclusos, tá? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui no Movies agora, tá? Na verdade, eu posso colocar o seguinte, posso colocar aqui Collection, Const, Collection, Movies, tá? Eu vou colocar aqui um igual, vou pegar aqui os Movies, tá? Todos os filmes, e eu vou filtrar, vou fazer um filtro aqui, filter, nesses filmes aqui, e aqui dentro eu coloco uma função, ok? Posso colocar uma função aqui, eu vou colocar aqui um move, cada filme aqui eu coloco aqui no primeiro argumento. O argumento aqui é o item, tá? Cada item aqui do array, que é o filme, ok? Beleza, posso colocar aqui um move. Vou colocar aqui minha setinha, só que ao invés de eu abrir e fechar colchetes, eu já vou colocar aqui uma expressão que eu quero colocar. Por quê? Quando você não abre e fecha colchetes e passa direto assim, você está retornando alguma coisa. Se eu retornar aqui, por exemplo, isso aqui, eu estou retornando uma string, ok? Dessa função. Só que eu preciso retornar aqui uma condição, um boolean, tá? Que vai retornar true ou false. Se retornar true, o filme vai estar dentro aqui dessa collection aqui, collection movies, né? Que eu vou tirar o L aqui. Se retornar falso, o filme vai estar fora. Então, assim vai ser feito o filtro, ok? Então, beleza. O que eu quero fazer? Em vez de move, é move, né? Então, eu quero que o move.categories, que é um array, ok? A propriedade categories aqui é um array, tá? Seja ele tendo 1 ou 2 categorias, é um array. Eu quero que ele eu quero que ele inclua aqui o category.id, ok? Isso aqui vai retornar true ou false, tá? Este método aqui de um array, ele retorna true ou false. Se ele incluir este ID aqui neste array, ele vai retornar true e vai ser incluso aqui no collection moves. Se não incluir, vai retornar false e não vai ser incluso aqui. E assim a gente vai fazer os filtros. Ok? Então, a gente pode dar o console.log aqui, no collections moves, que se eu vier aqui no meu console, eu posso ver aqui os arrays, ó. Tem algumas coleções que tem 25, 25, 23, 27, 13, 13, 24, 8, 18. Isso tudo são coleções, ok? E aqui é a quantidade de filmes que tem em cada um deles. Então, foram feitos filtros aqui agora. E eu vou fazer aqui agora um for. E então a gente pode fazer o loop aqui para cada filme dessa coleção específica e colocar os itens dentro do carrossel, ok? Só que antes disso, a gente precisa pegar o elemento aqui da collection que a gente precisa. Aqui a gente adicionou aqui as collections, ok? A gente adicionou aqui as collections aqui e a gente precisa pegar aqui o elemento da collection específica aqui dessa categoria para colocar o carrossel aqui dentro, ok? E como a gente pode pegar aqui o elemento específico? A gente pode fazer o seguinte, entrando aqui em collection, eu posso ver aqui que cada coleção tem um ID específico, ok? Ele tem um ID específico aqui. Eu posso pegar aqui esse data ID aqui, tá? Porque
O ID é único para cada elemento, ok? Todo elemento que tem algum ID, o ID é único. Então, eu posso pegar aqui este atributo aqui de ID, eu posso vir aqui, eu posso colocar uma constante chamada collection element e pegar aqui o document.querySelector e entre aqui template strings agora, tá? Eu posso colocar aqui o data ID e eu posso colocar aqui o category.id. Por quê? Porque aqui eu já vou ter colocado o meu ID aqui dentro do HTML, ok? No inner HTML eu já vou ter colocado a collection com essa ID aqui. Então eu já vou ter esse elemento aqui no documento, neste momento, e eu já posso aqui pegar aqui o meu const carousel list, tá? Eu posso colocar move carousel, deixa eu ver como ele está aqui. No elemento eu posso colocar aqui move carousel list, move carousel list element igual a, aí eu pego aqui o meu collection element, que eu quero selecionar aqui, usar o query selector diretamente nessa coleção específica, e eu pego aqui o meu atributo, ok? Eu pego aqui o meu atributo de data carousel list aqui. Fazendo isso, eu tenho que abrir e fechar chaves aqui. Inclusive, eu tenho que abrir e fechar chaves aqui também. Ok? Beleza. Aqui, eu já tenho aqui minha lista filtrada de filmes aqui que eu peguei do meu data. Ok? Eu tenho uma lista filtrada aqui. Eu posso fazer um outro for aqui. Eu posso fazer aqui o meu for move of collection moves. Tá? Eu tenho que colocar o const aqui, const, e aqui eu pego o meu move carousel list element e ponto inner HTML, né? Posso colocar o mais aqui igual e eu coloco aqui, agora eu tenho que importar, né? Aqui em cima o meu import move carousel item from, e aqui eu vou pegar aqui o meu components, posso pegar o meu move carousel item aqui, .js, e aqui eu passo o meu move aqui dentro, ok? Fazendo isso, eu posso verificar se os meus filmes já estão aqui, e olha só, os meus filmes já estão aqui de forma correta. Logicamente, a gente vai precisar adicionar, né, dar o init no JavaScript lá para ele se posicionar de forma correta, para a gente ter os nossos efeitos de carrossel e de slide aqui, porque por enquanto não tem, ok? Mas aqui já está, os elementos aqui já estão aqui de forma dinâmica aqui na nossa página da forma que a gente queria, da forma que a gente quer, ok? Então essa parte aqui já está ok. Agora a gente pode fazer o seguinte, nos módulos aqui, a gente tem o banner slider, collections e header. A gente pode importar eles aqui também, tá? A gente pode importar aqui. Importe, eu vou colocar aqui banner, aliás, com letra minúscula, né? Banner slider module from. Vou colocar aqui o meu modules traço banner slider. Eu vou colocar um módulo aqui na frente só para identificar que é o módulo, tá? Posso colocar aqui o collection module, collection module, ok? E aqui, eu coloco aqui collections, tem que colocar o ponto .js aqui. E aqui eu vou colocar o meu header, ok? Header. Eu poderia criar um outro arquivo de layout aqui, ao invés do home aqui, porque o header ele faz parte do layout, mas a gente pode fazer aqui no home mesmo, e se você quiser alterar aí depois, pode ficar à vontade, ok? Header module. Beleza. Aqui a gente poderia muito bem chegar aqui no banner, slider module, e chamar ele aqui embaixo, ok? Posso chamar ele aqui no init, já que agora nós temos todos os elementos aqui
no nosso HTML, eu posso chamar ele no init aqui. Porém, não vai funcionar muito bem. Por quê? Eu vou abrir aqui o meu console, tá? E eu vou ver aqui que não pode ler propriedades de undefined. Por quê? Porque por mais que a gente já tenha colocado aqui os nossos elementos aqui, já esteja no HTML, quando eu chamar o init aqui, eu já importei aqui em cima o meu banner slide module. E quando eu importo ele, ele já executa aqui o meu query selector aqui em cima, ok? Ele já executa aqui o meu query selector aqui e já busca aqui, já quando a gente importa aqui em cima, ele já busca aqui os elementos aqui que não tem, ou seja, vai continuar não tendo os elementos no HTML quando eu chamar aqui no init, porque ele importou daqui de cima, ok? Está aqui em cima e quando ele importa aqui, eu ainda não chamei aqui os meus elementos aqui no home. O que eu preciso fazer então para consertar isso? Eu preciso vir em cada um, tanto no banner slider, tanto no collection, tanto no header e colocar isso aqui dentro de uma função, ok? Eu preciso colocar isso tudo aqui dentro de uma função. Então, eu posso vir aqui, eu posso colocar o const e eu posso colocar o banner slider. Eu posso colocar o nome módulo mesmo, tá? Não tem problema. E eu vou vir aqui e colocar aqui tudo que tem aqui dentro da minha função, ok? Beleza, e eu coloco aqui o banner com letra minúscula, tá? Letra maiúscula é só para componentes mesmo. Beleza, aqui no final dela eu tenho um export default, né? Só que o export eu não vou colocar dentro da função, posso colocar um return. Ok, posso colocar um return aqui para essa função retornar o objeto com init. E eu exporto aqui essa função, banner slider module, ok? E a mesma coisa eu vou fazer aqui com o collections, tá? A mesma coisa, eu vou vir aqui, colocar o const collections module, vou aqui colocar tudo que tem nessa função lá dentro, tá? Vou selecionar aqui desde aqui embaixo até aqui em cima, vou recortar e vou colar aqui dentro. E vou dar o return aqui. Return aqui, ok? Beleza. Fazendo isso, eu posso exportar agora o meu collection aqui. Export default collections module aqui, tá? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o meu header, né? O meu header acredito que é menorzinho aqui, mas eu vou fazer a mesma coisa com ele, tá? Eu vou vir aqui, selecionar tudo, recortar, colocar o const header module e colocar aqui a minha função, colocar tudo aqui dentro, tá? Colar tudo aqui dentro, vou dar o tab aqui para eu identar aqui de forma correta. E aqui eu exporto, export default header module. Agora vindo aqui no home, tá? Eu importei, a importação aqui vai continuar a mesma, tá? Normal aqui. Só que ao invés de eu colocar banner slider module.init, eu vou ter que invocar a função, porque agora é uma função, tá? E invocando a função, eu posso dar o ponto init aqui, ok? E eu posso fazer a mesma coisa aqui com o collection aqui e com o header, tá? O header eu vou deixar aqui em cima para respeitar a ordem das coisas que foram feitas, ok? Header, banner e o slider, porque a gente colocou tudo dentro de uma função agora, então a gente tem que invocar a função. E dentro da função eu exportei o init, e o init a gente invoca ele aqui, ok? Se a gente voltar aqui na página agora, deixa eu voltar aqui. Bom, deixa eu ver aqui, export no header 36, então tem algum erro aqui no header, ok?
na linha 36, eu esqueci de colocar o return aqui. Não tirei o export default. Deixa eu ver se no collections eu tirei. No collections eu tirei. No banner foi o primeiro também, né, que eu tirei. Beleza. Voltando aqui, a página vai dar o refresh e os meus itens vão estar com um erro aqui agora, tá? Então, eu posso voltar aqui e ver o que aconteceu. Vou vir aqui no meu banner slider, tá? Na minha linha 49, ok? Na minha linha 49, aqui, onde tem o erro. O image title está dando o class list, ele não está sendo reconhecido aqui, ou seja, o image title aqui está como undefined, ok? Então ele não está pegando os nossos image titles aqui, que vem aqui dos nossos banners aqui, tá? Banner slider item aqui, e não tem aqui, eu vejo que o atributo aqui ele foi removido, né, quando a gente copiou. Então, eu posso colar ele aqui de volta, não sei porquê, tá? Quando a gente criou o nosso componente aqui, o nosso atributo data banner, ele foi removido. Então, eu posso colar ele aqui, eu vou fechar essa página. E eu posso voltar aqui. E agora sim, eu vou fechar aqui. A nossa página está funcionando de forma correta, ok? Então, aqui a nossa página voltou a ficar interativa, só que agora com os conteúdos dinâmicos, não só com aqueles conteúdos estáticos que a gente tinha repetidos, né? Os nossos filmes aqui, o nosso carrossel voltou a funcionar. Então aqui a gente praticamente finalizou a nossa página, tá? A gente finalizou essa aventura aqui que foi fazer esse mini projeto. É uma página só, mas é uma página que tem muitos recursos, então demandou muito trabalho da gente aqui, que pode ter, acredito que tenha agregado também um aprendizado, espero que tenha agregado um aprendizado para você, tanto de CSS, quanto de JavaScript, quanto de HTML também, ok? E eu acredito que se você terminou essa página, se você fez esse projeto completinho, você está pronto aí para partir para um framework aí, para trabalhar aí com um framework que possa te auxiliar nesse trabalho. Mas é importante que você tenha esse conhecimento de como trabalhar com JavaScript puro, ok? É importante que você tenha para saber como as coisas funcionam por debaixo dos panos também, tá? Apesar de que a gente não abordou todos, né? A gente não abordou todos os conceitos possíveis ainda de JavaScript, de CSS, mas a gente abordou muita coisa. Tá? Já dá para dar um grauzinho aí no nosso conhecimento de front-end, ok? Então, fazendo isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui, vou abrir aqui o meu terminal, vou dar o git add, ok? E vou dar o meu git commit, -m, com essa mensagem aqui mesmo, fetch content from data.json, e comitamos aqui o nosso projeto, ok? Vou limpar aqui o terminal, vou fechar. Espero que você tenha gostado. A gente não terminou ainda, no próximo vídeo a gente vai a gente vai trabalhar com footer aqui, para finalizar nosso projeto, enfim. Mas acredito que a gente já fez a parte mais difícil, né? O grosso assim, do nosso projeto já foi feito, então espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido, espero que você também esteja compartilhando, caso você tenha gostado, esse vídeo com seus amigos, né, nos grupos também, que dê o like no vídeo, porque assim facilita do YouTube recomendar, porque significa que as pessoas estão gostando, então o YouTube recomenda. E no próximo vídeo, então, a gente finaliza a última parte desse nosso projeto, ok? Até lá!